Bom dia, turma! Tudo bom? Vamos avançar um pouco mais no estudo dos vírus. Gente, na aula passada nós vimos a reprodução dos vírus de DNA, cujo exemplo foi a reprodução do bacteriófago. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a reprodução dos vírus de RNA. Nós falamos que os vírus, eles podem ter dois tipos de material genético. Ou eles têm DNA ou eles têm RNA. São muito raros os vírus que têm ao mesmo tempo os dois tipos de material genético. Vamos lembrar aqui, eu fiz um esquema aqui, ó, um desenho, para mostrar como é um vírus de RNA e o exemplo é o vírus HIV, que é o causador da doença AIDS. Então, observe que eu tenho aqui o vírus HIV formado por o material genético em seu interior, que é o RNA. Esse material genético é envolvido por uma cápsula de proteínas e esse tipo de vírus, o HIV, ainda tem uma estrutura a mais, que é o envelope ou envoltório. No geral, o vírus é formado por material genético envolvido por proteína. Lembrem-se que eles não têm a estrutura celular. Vírus não é formado de célula. Vírus é simplesmente material genético envolvido em proteína. O HIV ele tem uma estrutura a mais, que é o envelope, certo? Gente, a reprodução dos vírus de RNA, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Preste muita atenção nessa aula, se você é um pré-candidato a vestibular de medicina, tá bom? Para entender a reprodução dos vírus de RNA, eu tenho que lembrar da síntese de proteínas, que é o modo pelo qual as proteínas são produzidas no corpo de todos os seres. Como o vírus é formado de proteína, eles também sofrem o processo de produção de proteínas, porque eles têm que fazer o corpo deles, né, que é proteínas. Gente, na síntese de proteínas, eu tenho alguns passos que vocês precisam se lembrar. Para qualquer ser vivo, qualquer ser conseguir fazer proteínas, ele precisa que o material genético, que é o DNA, seja transcrito em RNA, que pode ser mensageiro, transportador ou ribossômico, e uma vez esse RNA produzido, ele tem que ser traduzido em proteínas. A síntese de proteínas, ela é resumida nesse processo aqui, que nós chamamos de dogma central da biologia. O DNA presente em todos os seres vivos, ele é usado para a produção de RNA mensageiro, transportador ou ribossômico. Esse processo, ele se chama transcrição. Então, vamos escrever aqui, ó. Transcrição. Transcrição, então, é a produção de RNA mensageiro a partir de DNA. Uma vez que esse RNA mensageiro, ele copiou, né, a informação do DNA, esse RNA mensageiro, ele já vai ser traduzido em proteínas, ou seja, ele vai ser usado para a produção de proteínas. Esse processo em que RNA é usado para sintetizar as proteínas, eu chamo de tradução. Então, muito cuidado, tá? Você, principalmente se você é um pré-candidato a vestibular de medicina, você tem que entender que todo esse processo aqui, ó, de síntese de proteína, ele é importantíssimo para qualquer ser vivo. E ele é importante até para os vírus, que nem se sabe se são seres vivos, tá bom? Para fazer proteína, e vírus é feito de proteína, eu preciso que o DNA seja convertido em RNA, depois esse RNA possa ser usado para fazer proteínas. Essa parte aqui, turma, DNA transcrito em RNA, acontece lá dentro do núcleo das células, ok?
O RNA sendo traduzido em proteínas, esse processo acontece dentro do citoplasma. Então, a síntese de proteínas, ela começa no núcleo e termina no citoplasma. Só, gente, que se você for um bom observador, para fazer proteína, eu parto de quem? Do DNA. E eu estou falando de reprodução de vírus de RNA. Então, esses vírus que não têm DNA, como é que acontece a reprodução deles? Tá? Relembrando, então, a síntese de proteínas, que eu sei que vocês já devem ter estudado, né? Eu tenho 3 tipos de reprodução de vírus de RNA. Então, eu tenho, por exemplo, o que acontece com o vírus da gripe, por exemplo? O vírus da gripe é um vírus de RNA também, assim como o HIV. Então, gente, olha o que acontece. Vírus da gripe, por exemplo, ele tem o RNA, que eu vou chamar de RNA viral, que é o RNA do vírus, certo? Esse RNA viral, ele não funciona já para ser convertido em proteínas, como no esquema acima. Esse RNA viral, ele tem que ser convertido em RNA mensageiro viral, para só depois ser convertido em proteínas. Então, o vírus da gripe, para poder fazer filhote, né, e os vírus, eles são formados de proteínas, então é necessário fazer as proteínas para depois as partes se montarem e formar o vírus. O vírus da gripe, ele passa por esse processo, em que o RNA viral é convertido em RNA mensageiro viral. Gente, RNA viral sendo convertido em outro RNA, eu chamo esse processo de transcrição também. Transcrição. Certo? RNA para RNA. Veja que é diferente aqui de cima, olha, em que DNA forma RNA. Como eles têm RNA viral, é necessário fazer um RNA mensageiro, porque é o RNA mensageiro que consegue entrar na produção de proteínas. Isso acontece com o vírus da gripe, tá? Uma outra forma, e aqui é a tradução normal, né, ó, tradução. Ó, igual lá em cima, olha, em que RNA é convertido em proteína. Uma outra forma dos vírus de RNA também reproduzirem é essa forma aqui, ó, que eu coloquei como B. Acontece com o vírus que causa dengue e com os vírus da febre amarela. Gente, já adianto que dengue ela pode ser causada por 4 vírus diferentes e febre amarela eu tenho 2 tipos, tá? Nós estudaremos isso mais pra frente. 2 tipos de doenças, tá? De forma de contrair a doença. Bom, para os vírus da dengue e da febre amarela, então, olha o que acontece. Eles têm o RNA, que eu vou chamar de RNA viral, igual aqui em cima, olha, tá? Só que para esses vírus, esse RNA viral, ele já consegue ser o transformador, o produtor de proteínas. Então, é uma reprodução, olha, um pouco mais curta. Se eu comparo aqui, ó, com o dogma central da biologia, esses vírus, o da dengue e da febre amarela, eles só precisam dessa parte final aqui, ó. Eles já têm um RNA mensageiro funcional capaz de traduzir em proteínas, que é o que eu tenho aqui, ó. Um RNA viral que é capaz de ser traduzido em proteínas. Então, esse processo aqui é a tradução. E assim, uma vez que eles fazem as proteínas, que proteínas são essas, Cris? São essas proteínas aqui, gente, olha, a cápsula, tá? É a cápsula, ok? Se tiver mais alguma estrutura, né, ele produz também, ó, ok? São essas proteínas que formam a cápsula. E aí, ó, que ele tendo material genético, depois o vírus se monta e ele fez filhote, ok? O que eu quero que você tire dessa aula? Eu quero que você tire que quando o vírus ele é um vírus de RNA, ele pode se reproduzir de várias formas. Só que em todas essas formas eu tenho que lembrar da síntese de proteínas, em que DNA é convertido em RNA e depois em proteínas. Só que eles não são vírus de DNA, eles são vírus de RNA. Então eu parto sempre do
do RNA, que é o que eles têm dentro deles. Ok? Agora, o mais interessante de tudo, turma, é um outro grupo de vírus que eu chamo de retrovírus. Turma, há um outro tipo de vírus, coloquei aqui ó, como letra C, tá? Um outro tipo de vírus chamado de retrovírus. Então, olha aqui embaixo, os retrovírus. Por exemplo, o HIV, ele é um retrovírus. Tá dando uma sombra, viu, gente? Ó, é porque hoje o dia tá nublado, eu tive que acender a luz, tá? Tá de manhã ainda, mas relevem essa sombra aí, tá? Eu não tô conseguindo arrumar a luz aqui, é a sombra do próprio celular. Turma, esses vírus, retrovírus, eles também são vírus de RNA. E é o HIV, é esse aqui, ó, que eu desenhei para vocês aqui em cima, olha. O HIV, então, ele é um vírus chamado de retrovírus. Por que, Cris? Porque além dele ser um ribovírus, o que é um ribovírus mesmo? Ó, escrevi aqui embaixo. Um ribovírus é um vírus de RNA. Além dele ter o RNA, gente, ele tem uma coisinha a mais aqui dentro, ó, que eu vou representar como triângulo vermelho. Essa coisinha a mais que o HIV tem em si é uma enzima. Olha que vírus complexo, hein? É uma enzima e ela tem nome. Essa enzima se chama transcriptase. Repete aí comigo. Transcriptase reversa. Pronto. O HIV é extremamente complexo. Ele, além de ser um ribovírus, um vírus cujo material genético é o DNA, ele tem um Q a mais. Esse triângulozinho aqui, ó, que é uma enzima chamada transcriptase reversa. Por ele possuir a transcriptase reversa, esse vírus é chamado de retrovírus. Cris, tudo bem? O que esse retrovírus faz? Gente, retro dá ideia de quê? Contrário, né? O vírus HIV, por ser um retrovírus, ele faz a transcrição ao contrário. O que é o normal da síntese de proteínas? DNA fazendo RNA, fazendo proteínas. Só que o vírus HIV, ele é um vírus de RNA. Ele faz a transcrição ao contrário. Ele, de RNA, ele faz DNA. Então, é o contrário. O normal é o quê? DNA que faz RNA. Ele, usando essa enzima, faz o contrário. Ele tem o RNA e ele faz o DNA. Vem aqui ver com mais detalhes. Ok? Então, nós vamos falar agora do vírus da AIDS. Como é a reprodução do HIV? O HIV, gente, ele é um vírus, deixa eu escrever aqui embaixo, ó, que infecta os nossos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são as células responsáveis pela nossa imunidade, por nos defender das doenças. Se o vírus HIV, gente, infecta os glóbulos brancos, ele vai matar os glóbulos brancos. E aí, o que acontece com a nossa imunidade? Ela diminui. Olha que tristeza, tá? Como é que acontece a reprodução do HIV? Então, ela acontece lá dentro dos glóbulos brancos, tá? Lembrem-se que todo vírus é parasita, tem que entrar em uma célula para reproduzir. No caso do HIV, então, essas células são os glóbulos brancos, as nossas células de defesa. Quando ele entra lá dentro da célula, o que ele faz? Preste atenção. O HIV é um vírus de RNA, então ele entra com um RNA viral, tá? Foca, telefone. Isso. Ele entra lá com o RNA viral. E aí, o que ele faz? Ele faz a transcrição ao contrário. Muita atenção agora. Ele tem RNA e ele faz o quê? DNA. Esse pedacinho da reprodução, gente, é a transcrição ao contrário. Ih, gente, não tá focando, não.
Então, ele faz a transcrição ao contrário. Como que ele consegue isso? Ele consegue fazer isso porque ele tem a enzima transcriptase reversa. Essa enzima que vai ajudar esse vírus, que é um vírus de RNA, produzir DNA. Gente, compara aqui comigo, olha. O que é o normal? DNA que produz RNA. Essa é a transcrição normal. O que o HIV consegue fazer? Ele é um retrovírus e ele faz, usando o RNA, ele faz o DNA. Então, ele faz a transcrição ao contrário, porque ele tem uma enzima para ajudar a fazer isso, que é a transcriptase reversa. Agora, gente, se ele produziu o DNA, ele tá nesse passo aqui, ó. Ele produziu o DNA. Agora, é só ele fazer um RNA mensageiro e as proteínas. E é isso que ele faz. Olha aqui. Uma vez que ele conseguiu fazer o DNA, agora ele vai fazer um RNA mensageiro viral, né? Um RNA mensageiro viral. E depois ele faz as proteínas, tá? Como é que continua chamando isso? O DNA que faz RNA, isso se chama transcrição. Transcrição, a normal, a que todo ser vivo faz. E RNA fazendo proteínas, esse trecho se chama tradução. Ok? Onde é que está a diferença dos retrovírus? Como o HIV, é que ele tem a enzima transcriptase reversa e faz a transcrição ao contrário. Gente, pensa comigo se isso não é complexo. Tá? Esses vírus, esses retrovírus, eles fazem algo inédito na natureza. Eles conseguem fazer a transcrição ao contrário. Eles conseguem fabricar DNA a partir de RNA. E aí você vai lembrar que o material genético ele é formado de nucleotídeos, e esses nucleotídeos ele vai usar da célula hospedeira. Lembrem-se que os vírus manipulam, controlam a célula hospedeira. Então, todo o material que ele precisa para fazer DNA, todo o metabolismo, toda a matéria-prima, ele vai usar do glóbulo branco. Ok? Tranquilo? Vou dividir o vídeo para não ficar longo. Vamos ver isso acontecendo agora dentro da célula, para tentar clarear um pouco mais para vocês, tá? Então, vou dividir o vídeo, até a próxima aula. Tchau!